isso, nosso terceiro dia do nosso encontro ministerial, né? Está chovendo lá fora, eu creio que alguns irmãos ainda vão chegar, mas vamos começar a cultuar a Deus essa noite. Feche teus olhos, leve teus pensamentos ao Senhor e vamos entrar na presença do Eterno. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, entramos na tua presença em oração, meu Pai, nesta noite de segunda-feira, meu Deus, com o intuito de glorificar, bendizer, exaltar o teu santo nome. Viemos aqui nessa noite, meu Pai, como somente nos render, meu Pai, te adorar. Vim com o teu Espírito, meu Pai, nessa noite sobre a vida de cada um dos teus filhos, meu Pai, que vão, meu Pai, estar aqui nessa noite. Vem usando aqueles que vão louvar, vem usando, meu Pai, o pregador nessa noite, vem derramando do teu poder, da tua unção, da tua graça. Meu Deus, se manifesta tocando em vidas. Meu Deus, aquele que fez uma oração em casa, te pedindo resposta, aquele que falou, meu Pai, ainda nesse dia de hoje, dizendo: Deus, fala comigo. Meu Deus, vem se revelando, vem trazendo a profecia segundo a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, Pai, que os céus venham se abrir nessa noite de segunda-feira nesse lugar. Meu Deus, e que o fogo santo de Deus venha cair no meio da igreja, e que vidas vão ser renovadas, que haja avivamento, que haja renovo espiritual, que haja transformação, que haja, meu Deus, algo novo na vida de cada um dos teus filhos. Meu Deus, vem tomando a direção nessa noite, vem tomando o primeiro e o último lugar, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Irmão, nós vamos dar uma oportunidade nessa noite a uma pessoa que tem mostrado que está querendo um compromisso verdadeiro com Deus. Alguém que se batizou na sexta, não, foi na sexta, né? Na sexta e na quinta, quando foi o casamento? Quinta. E na quinta passada agora teve o casamento, né? Isso são as bênçãos do altar do Senhor. Então quero chamar a irmã Bruna para estar louvando a Deus nessa noite. Amém? Aleluia. Salve a igreja da paz do Senhor, amém?
Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria que nesse momento você pensasse na luta. Talvez seja a luta maior que você está passando em toda a sua vida. E você já pensou em procurar, e você tem procurado saída. Mas para onde você olha, tudo diz que não, parece que não tem jeito. Parece que nada vai acontecer. Mas eu venho nesse louvor trazer uma palavra cantada para o teu coração. Quando tudo diz que não, a voz do Senhor vem e te encoraja a prosseguir. Porque Ele tem cuidado de ti, mulher. Porque Ele tem cuidado de ti, varão. Porque Ele tem sido na tua vida, Ele tem sido fiel. E nessa noite, Ele diz para ti: eu sou o Deus do impossível. Eu faço o que o homem não pode fazer. Eu executo o que a mente humana jamais imaginou. Porque eu sou Deus, diz o Senhor. Aleluia. Vamos cantar essa canção comigo. Vai estar no playback aí. Irmão, muitas das vezes o inimigo ele tenta nos entristecer para tentar nos tirar do foco. É ou não é? Quantos de nós já chegamos na casa do Senhor e alguém disse assim: eu estou pensando em desistir? Quantos de nós já chegamos na casa do Senhor aos farrapos? E nós saímos dali porque Deus nos acolhe, nos dá uma palavra, nos fortalece e a gente sai renovado pela palavra do Senhor. Nessa noite você está no lugar certo, na hora certa. Você não está na folia do carnaval. Você está em um lugar de adoração a Deus. Aleluia. Então busque ao Senhor com toda intensidade nessa noite. Aleluia.
ministrada pela obreira Vitória. Amém? Essa vai ser a minha escola. Mas enquanto vamos para cá, eu vou estar orando. Que Deus nos está abençoando. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Meu Deus, eis aqui na tua presença, tua serva, meu Pai. Meu Deus, uma palavra e uma oração para trazer a tua igreja, meu Pai. Meu Deus, usa a tua filha como um canal de bênção nessa noite. Vem trazendo através dos seus lábios a revelação, a profecia bíblica, meu Pai. Usa a tua filha, meu Deus, para falar com a tua igreja nessa noite. Repreende, empecilha, barreira, roubador de mensagem. E Espírito Santo se apodera dela, do alto da cabeça à planta dos pés agora. E usa os teus lábios, meu Pai, com intrepidez, de modo que a palavra vá. Meu Deus, e produza frutos em cada vida, para onde a palavra está sendo mandada. Em nome de Jesus, a igreja diz. Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, primeiramente, né? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Amém? E eu gostaria de pedir que os irmãos, sem demora, eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 1, versículo 6. Você que for encontrando-se, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Atos, capítulo 1, versículo 6. Esperar todo mundo encontrar para a gente ler junto. Atos, capítulo 1, versículo 6. Amém? Todos encontraram? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Fala assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Não é invalidando a oração do apóstolo, amém? Mas é que eu também queria fazer uma oração aqui, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem com o teu poder nesta noite, com a tua glória, Senhor. Nós estamos no 3º dia, Senhor Jesus, desse encontro ministerial, e nós queremos sentir a tua presença nesse lugar. Deus, eu quero pedir a ti, se por acaso o inimigo está planejando, Senhor, impedir que essa mensagem chegue até essa pessoa, ou até quem está em casa através do ao vivo, eu quero pedir que o Senhor venha amarrar todos os planos do diabo nessa noite, e que o Senhor venha descer com o teu poder e com a tua glória sobre esse lugar, em nome do Senhor Jesus, amém. Pode tomar seus assentos. Amém? Então aqui, irmãos, quando o Senhor Jesus ele vai falar para os discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, Jesus vai passar 40 dias com os discípulos, ensinando sobre as coisas do reino dos céus. Então, o Senhor Jesus vai falar para os discípulos, Jesus está ceando com os discípulos e vai falar para eles: não se ausentem de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai se cumprir. Que promessa é essa? A promessa de que eles seriam batizados no Espírito Santo. Então Jesus, antes de Jesus ir subir ao Pai, Jesus deixou essa ordenança para eles, para que eles obedecessem à voz do Senhor e esperassem a promessa se cumprir. Então aí Jesus vai falar para eles, e o mais interessante é que Jesus vai falar para ele que antes deles serem batizados, eles ficassem em Jerusalém, mas depois que eles recebessem poder,
Depois que ele recebesse o poder, não era mais para ficar parado. Eles eram ir para a Judeia, era para ir para Samaria, era para ser testemunha. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Que quando a gente receber poder, o que é que significa receber poder? Ser batizados no Espírito Santo. Quando a gente for receber poder, o Senhor Jesus, Ele não quer que a gente fique somente parado, mas o Senhor Jesus quer que a gente pregue a palavra na favela, pega a palavra na bocada, pega a palavra de Deus, porque lá tem gente que precisa da palavra do Senhor. Então o Senhor, Ele está nos chamando para ser testemunha, para pegar a palavra de Deus para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão perdidos. Nós estamos no tempo em que, como se diz lá fora, pulando carnaval. Muitos estão pulando carnaval, como dizem lá fora. Mas nós estamos renunciando à nossa carne. Vocês que estão aqui, todos nós que estamos aqui, renunciamos para estar aqui hoje. Enquanto muitos estão lá fora bebendo, se prostituindo, fazendo a vontade da sua carne, nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, Ele se agrada quando a gente renuncia à nossa vontade, porque Jesus, Ele vai falar assim. Jesus, Ele vai falar: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então Jesus, Ele se agrada quando a gente nega as nossas vontades da nossa carne. Jesus, Ele se agrada quando a gente não faz a vontade da nossa carne. Então hoje nós estamos aqui renunciando. Glória a Deus. Irmãos, vocês não estão cansados não, né, gente? No terceiro dia vamos glorificar o nome do Senhor. E que eu creio que ainda o Senhor vai fazer coisas maiores. Até quarta-feira o Senhor tem porção dobrada do seu Espírito sobre a nossa vida. Não é para estar cansado não, meus irmãos. Porque lá fora eles passam a noite toda acordado, vira 3 dias acordado, e a gente vem para cá, o Senhor, e fica cansado. Não tem como isso não. Vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, logo eu entendo que para a promessa da descida do Espírito Santo, que está lá em Atos 2, os discípulos eles não estavam desapercebidos. Os discípulos eles estavam em oração. A Bíblia ela é bem clara. A Bíblia ela é bem clara aqui no capítulo 1 de Atos, no versículo 14. Vai falar assim: todos eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com a Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então eles perseveravam em oração. Eles estavam em oração para que a promessa da descida do Espírito Santo ela viesse a se cumprir. E aí em Atos 2 vai falar assim. Só vou beber aqui um pouquinho d'água. E aí em Atos 2 vai falar assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui eles estavam perseverando em oração até que a promessa se cumpriu. E o mais interessante é que eles estavam reunidos no mesmo lugar, em um só propósito. Qual o propósito? De que eles viessem batizados no Espírito Santo. Então de repente, a Bíblia ela é bem clara em falar de repente veio sobre ele um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E o mais interessante é que essa promessa da descida do Espírito Santo não é somente para eles aqui em Atos 2, mas é para nós, igreja, para aqueles que são chamados. Essa promessa é para você que tem um chamado do Senhor. Essa promessa é para mim, essa promessa é para o apóstolo. A descida do Espírito Santo, a promessa da descida do Espírito Santo é para nós que somos igreja. Não foi somente para Atos. Hoje o Senhor ele quer te levantar como causador de avivamento. O Senhor quer te levantar para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para anunciar
Santo. Porque nós estamos vivendo uma geração onde muitos não acreditam mais no batismo do Espírito Santo. Infelizmente, porque a minha Bíblia ela diz que o batismo do Espírito Santo ele é real sim, que o falar em línguas é real sim, e não morreu. Esse falar em línguas, esse derramamento do Espírito Santo não somente aconteceu ali, mas é para nós. E eu quero provar você aqui na Bíblia, aqui no versículo 39, em Atos 2, vai falar assim: pois para vós outros, Pedro está falando, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe. Isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então ele aqui está falando que essa promessa é para todos nós. E talvez você ainda esteja pensando que não é para a gente, mas de Joel, capítulo 2, vai falar assim, se você quiser abrir comigo, sua Bíblia. Em Joel, capítulo 2, versículo 28. Vai falar assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então o Senhor Jesus, a palavra do Senhor vai falar que essa promessa está sobre a nossa vida. Nós temos a promessa do derramamento do Espírito Santo. Mas para que essa promessa ela venha se cumprir hoje, para que essa promessa ela venha se cumprir nessa geração, é necessário estar buscando, é necessário estar como os discípulos, orando e perseverando em oração, é se afastando da aparência do mal, é buscando a presença do Senhor. Porque como eu já falei aqui, o Senhor ele quer te levantar como causador de avivamento. O Senhor ele te chama para ser um avivalista nessa terra, para ser um avivalista nessa geração. Eu creio, meus irmãos, que nós somos a geração do arrebatamento. E eu também creio que antes de Jesus voltar, o Senhor ele vai fazer um avivamento acontecer na nossa geração. O Senhor vai batizar crianças com o Espírito Santo. O Senhor vai levantar crianças como pregador, crianças como levita. O Senhor vai te levantar, vai levantar os teus filhos. E se você crê, adore o nome do Senhor nessa noite. Se você crê que o Espírito Santo de Deus irá ser derramado nessa noite, comece a adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Glória a Deus. Então, depois que eles foram batizados no Espírito Santo, como sempre, né? Satanás ele vai querer setar a mente deles. Vai querer setar a mente do discípulo falando assim, ó, versículo 13 de Atos capítulo 2. Outros, porém, zombando, dizia que estavam embriagados. Satanás a todo custo ele vai querer roubar da gente aquele fogo do Espírito Santo. Eu creio que já aconteceu com muitos que estão aqui. Outros já sei que já aconteceu porque eu já conversei com pessoas. Que quando o Espírito Santo de Deus quer batizar alguém, Satanás ele lança uma seta na mente da pessoa dizendo assim: tu vai falar em línguas? Essa língua é da tua carne, como é que tu vai falar em línguas? Como é que tu vai falar em língua? Essa língua é do teu irmão. Mas meu irmão, o Espírito Santo, a gente não se coloca ele dentro de uma caixinha não. Porque se o Espírito Santo quiser lhe tomar nessa noite, se você sentir aquele fogo ardendo no seu coração, dê liberdade para que ele venha te encher, dê liberdade para que ele venha operar na tua vida. Então, meus irmãos, depois que eles foram batizados no Espírito Santo, aí começou um avivamento. Aí começaram a pregar, aí para onde Jesus mandou eles ir. E Jesus mandou ele para Jerusalém, para Judéia, para Samaria, ser testemunha. E aqui em Atos capítulo 3, se você quiser abrir comigo, Atos capítulo 3. Um homem, é bem conhecido essa passagem. O homem ele era colocado todos os dias na porta de um templo chamado Formosa. Esse homem ele era coxo. Então a gente já pode ver, imagina a humilhação que aquele homem estava passando. Ele já era todos os dias, ele precisava que alguém lhe colocasse ali na porta do templo para ele pedir esmola. E como era um templo, vou falar nos dias de hoje, como era uma igreja, né? Como era uma igreja ali, com certeza passaram muito cristão.
Ali com certeza passaram muitos que conheciam o Evangelho, que conheciam os milagres que Jesus fazia. Mas nenhum deles tiveram poder para dizer para esse homem assim. Ele, vendo Pedro e João, esperava que eles dessem uma esmola para ele. Mas aí Pedro e João, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, versículo 4, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então aqui, depois que eles receberam o revestimento de poder, eles tiveram aquela ousadia de chegar, de que nenhum dos cristãos que entraram dentro daquele tempo tiveram, de chegar para esse homem e dizer assim: eu não possuo prata, eu não possuo ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E é isso que o Senhor quer fazer contigo, te revestir do poder de Deus, para quando você vê alguém enfermo, olhar para ele e dizer assim: olha, em nome de Jesus Cristo, seja curado agora, em nome de Jesus Cristo. Quando você vê alguém sendo aprisionado por demônios, você chegar para essa pessoa e dizer assim: em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo agora. É isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite, é te revestir do poder de Deus e te dar autoridade para pisar na serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Porque a palavra de Deus vai falar em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus ele vai falar assim: eis que vos dei autoridade e poder para pisar de serpente, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Mas não temas, porque ele não vai poder causar dano a você. Ele quer te revestir de autoridade e de poder para libertar aqueles que estão aprisionados, para curar aqueles que estão enfermos. E Jesus, ele te chama para viver um evangelho de sinais e maravilha. Sabe por quê? Porque na geração que nós estamos hoje, gente, é muito triste. A geração que nós estamos hoje, muitos só querem a chave do carro, só querem a casa própria. Mas o evangelho não é só sobre isso, não é sobre bênçãos materiais, não. É sobre sinais, é sobre poder, é sobre viver uma vida de sinais e maravilhas. Porque Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele não ia procurar por bens materiais, não. Ele ia procurar aqueles que estavam no tanque, aqueles que estavam passando por humilhação. E é isso que Jesus quer fazer, quer nos levantar para viver esse evangelho de poder, esse evangelho de sinais, esse evangelho. E se você crê nessa noite que você vai ser levantado pelo Senhor para viver esse evangelho, glorifique o nome do Senhor, exalte e agradeça a Ele. Aleluia. Então, esse homem, ele vivia um tempo de humilhação, até que ele se encontrou com 2 homens de Deus que tinham poder. Porque é diferente quando a gente se encontra com 2 crentes que têm poder. É muito diferente, porque a gente vive a gente vê uma vida de sobrenatural na vida dessas pessoas. Porque essas pessoas não ficam somente no natural, mas elas ficam no sobrenatural. Elas focam no sobrenatural. E é isso que Jesus quer fazer nessa noite conosco. Eu gostaria de pedir que os irmãos também abrissem a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 8. Mais um que recebeu poder e viveu uma vida, um evangelho de sinais, Felipe. Capítulo 8, Atos capítulo 8, versículo 5. Vai falar assim: Felipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo e as vendo, os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saía gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos
foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Então aqui mais um que recebeu poder, mais um que estava ali naquele derramamento do Espírito Santo que aconteceu em Atos 2, nos dias de Pentecostes. Mais um, Felipe. Então Felipe, ele foi para Samaria, descendo para Samaria e começava a anunciar Cristo. E não era somente em palavra, mas os sinais seguiam a Felipe. Os sinais de que ele verdadeiramente seguia a Jesus Cristo, seguia a Felipe. Então aí muitos viram os sinais e muitos creram. Uma cidade onde era uma cidade de tristeza, porque a palavra vai falar que ali houve grande alegria naquela cidade. Então muitos espíritos imundos de muitos processos eram expulsos por Felipe. E hoje é aqui que o Senhor quer fazer conosco. Como eu já falei, nos dá autoridade para expulsar Satanás. Porque muitas das vezes Satanás, ele quer brincar com a cara de muitos crentes, dizendo que não tem autoridade, dizendo que não vai conseguir expulsar ele. Mas só que ele se esquece que um crente que é cheio do poder de Deus é cheio do Espírito Santo. Um crente que é cheio do poder de Deus é cheio do Espírito Santo. E eu creio que aqui nessa noite tem crentes que são cheios, tem crentes que são cheios do Espírito Santo. E quando Satanás olhar para você, usar alguém para ali, para zombar de você, você vai dizer aqui: não, Satanás, porque eu sou cheia do poder de Deus, porque o Espírito Santo está em mim. Bebe um pouquinho d'água, tá seca já. Então aqui Felipe, ele começava a anunciar Cristo naquele lugar. Porque mais uma vez o Senhor levantou Felipe. O Senhor levantou mais um para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E como eu já falei, o Senhor, ele quer te levantar nessa noite. O Senhor, ele não nos chama somente para ficar em cima de uma cadeira, não. Mas o Senhor, ele nos chama para ser causador de avivamento. O Senhor, ele nos chama para pregar a palavra do Senhor. E eu quero te dizer nessa noite, que nessa noite o Senhor, ele nos chama para ir para águas mais profundas na presença do Espírito Santo. O Senhor, ele te chama nessa noite para sair do raso e ir para o profundo na presença do Espírito Santo. Gente, como eu já falei aqui, eu creio que ninguém aqui está cansado, né? Eu creio que ninguém aqui está com uma chuva lá. Não sei se está chovendo ainda, mas está boa chuva lá fora. Então dá aquela vontade, uma preguiça de dar vontade de ficar em casa. Mas eu creio que, como eu já falei, nós renunciamos a nossa vontade para estar aqui nessa noite exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, meus irmãos, que ainda o Senhor vai fazer algo sobrenatural acontecer nesse lugar. E assim como aconteceu em Pentecostes, o Senhor, ele vai derramar do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Senhor, ele vai encher nós de autoridade e poder para anunciar a Cristo àqueles que estão perdidos. Quantos a gente já não viu nesses dias? Muitas pessoas perderam a sua vida. Será que essas pessoas, elas conheciam o Evangelho? Eu creio que sim. Mas será que alguém estava lá olhando para elas dizendo assim: Jesus te ama? Jesus, ele pode mudar a sua vida? É isso que eu penso, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente fica só focado na nossa luta, fica só focado em nós mesmos. Mas nós esquecemos que tem gente lá fora que precisa ouvir a palavra do Senhor. E é isso, por isso que eu falo que Jesus, ele quer nos levantar nessa noite. Nos levantar para pregar a palavra do Senhor. Muitos acham: eu não sei a palavra, eu não sei um versículo, eu não sei o que é que eu vou falar. Gente, pegar pelo menos um versículo da Bíblia. Pegar pelo menos um versículo da Bíblia e anunciar Jesus Cristo, você já vai estar fazendo a obra. Porque Jesus, ele nos chama para fazer a obra do Senhor nessa terra. Eu creio, meus irmãos, que nós somos, como eu já falei, nós somos uma geração do arrebatamento. Muitos não vão subir, por quê? Porque a gente não está anunciando o Evangelho de Jesus Cristo.
Nós temos que pregar, nós temos que anunciar o Evangelho, dizer que o Evangelho ainda é o mesmo, de sinais e maravilhas, dizer que Jesus ainda cura, dizer que Jesus ainda liberta, dizer que Jesus ainda salva. Nós não podemos só viver uma vida focada nos nossos problemas. Mas eu creio que nessa igreja, que nesse lugar, hoje tem pessoas que vão se levantar como pregadores da palavra do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, como eu falei aqui. Obrigada. Como eu falei aqui, meus irmãos, o Senhor hoje, Ele quer nos levantar como causadores de avivamento. E é isso que o Senhor falava no meu coração, lá em casa. Que o Senhor, Ele quer levantar pessoas que estão aqui nesse lugar como causadores de avivamento. O Senhor quer te levantar lá dentro da tua casa para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor, Ele quer te levantar lá fora, no teu trabalho, na escola, vocês crianças. O Senhor, Ele quer te levantar para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo e anunciar Jesus. E outra coisa, quando a gente adora o Senhor, quando a gente exalta o Senhor Jesus Cristo, as cadeias, elas são quebradas. Porque como aconteceu aqui em Atos 16, vai falar assim, Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Versículo 26. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então a nossa adoração, a nossa oração tem poder para quebrar cadeias. E se você está aqui nessa noite adorando e exaltando nessa noite ao Senhor Jesus Cristo, quando você chegar lá na sua casa, você vai ter poder e autoridade para, se existe algum mal agindo lá, você vai chegar lá e vai dizer, eu te repreendo agora, Satanás, sai da minha casa, porque tu não tem mais lugar aqui, porque eu sou cheia do Espírito Santo de Deus. Então comece a adorar e exaltar o nome do Senhor nessa noite, para que as cadeias sejam quebradas, para que as cadeias sejam quebradas nesse lugar. Então, como eu já falei aqui para vocês, que o Senhor Jesus, Ele quer nos levar para a água mais profunda. E era outra coisa que o Senhor estava ministrando no meu coração, já faz alguns dias, que o Senhor, Ele quer nos levar para águas mais profundas, na presença do Espírito Santo. O Senhor, Ele quer nos fazer viver algo novo. Não sei se vocês lerem a notícia, mas, se eu não me engano, é nos Estados Unidos, que lá está tendo um culto que já está durando mais de um dia. Já está durando, se eu não me engano, acho que umas 2 semanas ou 3 semanas. Eles estão direto lá orando, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto os muitos estão fazendo a vontade da sua carne, aquele povo estão lá já faz alguns dias, exaltando e glorificando e buscando a presença do Espírito Santo. E daí eu já posso ver que o Senhor Jesus, Ele já está começando a fazer um avivamento em nossa geração. E hoje aqui não vai ser diferente. Eu creio que hoje o Senhor vai derramar do seu Espírito Santo sobre essa igreja. Você que está adorando, você que crê ainda nos dons espirituais, você que crê que Jesus ainda batiza no Espírito Santo, Ele vai derramar poder e autoridade sobre as nossas vidas nessa noite. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês também em Ezequiel. Peraí, só ver o capítulo. Procurar o capítulo. Ezequiel, capítulo 46. É 46, 47, perdão. 47, versículo 3. Fala assim: saiu
aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordel de medir. Mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000. Deixa eu só colocar aqui a perto. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então aqui, como eu já estava falando, o Senhor, Ele quer nos levar para águas mais profundas. E essa palavra aqui de Ezequiel, ela vai falar que o Senhor Jesus estava levando ele para águas mais profundas. E eu posso trazer aqui para águas mais profundas do Espírito Santo. O Senhor estava levando Ezequiel. E hoje o Senhor, Ele quer nos levar águas que não pode medir. O Senhor, Ele quer nos cobrir pela água da palavra do Senhor. Meu Deus, está voando tudo. O Senhor, Ele quer nos levar para águas mais profundas na presença do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, Ele quer levantar, como eu já falei, o Senhor, Ele quer levantar crentes, causadores de avivamento neste lugar. Porque muitos pensam que o avivamento só aconteceu ali em Atos 2. Mas não. O avivamento, ele pode acontecer aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir que os irmãos se colocassem de pé para me fazer uma oração aqui nessa noite, amém? Você que pode ficar de pé. Eu gostaria de pedir que vocês se colocassem de pé e fechassem seus olhos, se concentrasse na presença do Senhor Jesus Cristo. Não olhasse para o lado, não olhasse para sua frente nem para trás, mas se concentrasse na presença do Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo quiser te tomar nessa noite, se você sentir aquele fogo vindo sobre você nessa noite, não relute, mas deixe que Ele te encha por inteiro. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir nessa noite, desce com a tua glória, desce com o teu poder neste lugar. Aqueles que estão ligados no trono da tua glória, vem enchendo com o teu Espírito Santo. Vento dos 4 cantos, vento dos 4 cantos, desce sobre essa igreja, desce sobre essa igreja e enche nessa noite crentes do poder de Deus, e enche, Senhor, Espírito Santo. Eu peço a ti, Senhor, como pequena na tua presença que sou, desce com o teu poder neste lugar e enche esse povo, enche a tua igreja, traz avivamento sobre essa igreja, traz avivalista nessa geração, faz esse povo como um avivalista para pregar a tua palavra, para anunciar a tua palavra neste lugar. Amém? Glória a Deus. Amém? Pode tomar seus assentos. Então, irmãos, essa foi a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração nessa noite. Que o Senhor, Ele quer nos revestir do poder de Deus. Amém? Você que... Então essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aplaudo e exalto o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmão, você que veio buscar o Senhor de verdade, você que veio buscar de verdade, eu peço que você não fique desapercebido. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero te fazer um desafio. Apóstolo, eu quero buscar mais de Deus. Eu quero sentir. Eu te faço um desafio. Se tem unção nesse altar, se tem poder nesse altar, a cada momento que você se aproxima dele, mais pertinho dele, você vai sentir o poder que desce nesse altar. Eu quero te convidar a vir mais à frente em nome de Jesus. Você que puder, vem mais à frente em nome de Jesus, por favor. Ali que só uma irmã quer sentir, as 2 irmãs querem sentir mais de Deus. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se você ainda está em tempo de você vir à frente, se você quer vir à frente, vem em nome de Jesus. Glória. Não tenha vergonha não, irmão. Quem estava no mundão ali, a gente era mandar no livro de cachaça para comprar, dando graça. E
não tinha vergonha. Olha a presença de Deus, não tem vergonha. Adorando a Deus, transformado, não tem vergonha. Eu quero que você feche teus olhos. Eu quero que você busque como você nunca buscou. O que foi pregado aqui nessa noite é aquilo que Deus quer que você receba. Deus quer que no alto dessa noite, desse poder, você saia daqui revestido de poder, de unção, de autoridade. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu vou começar a louvar. E na sequência, eu vou estar descendo em todas as mãos. E eu creio que pessoas serão tocadas no louvor. Pessoas serão talvez arrebatadas nesse lugar nessa noite. Talvez pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Irmão, não deixe o Espírito tomar de dominar, não. Se você começar a sentir algo diferente, continue glorificando, porque Jesus vai te batizar nessa noite. Então nós subimos no monte hoje à tarde, nós estamos aqui cheios da unção de Deus para quem está sobre a sua vida. Nós estamos nessa noite aqui debaixo da unção, debaixo da graça. E eu creio que Deus ele vai tocar em vidas nessa noite, aleluia. Irmão, viver nossos sonhos é fácil, difícil é viver os sonhos de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de ti. Ele tem ciúme da tua adoração. Ele não quer viver essa tua adoração com ninguém. Glória a Deus. Então, coloca a tua adoração tão somente diante de Deus nessa noite. E busca o Senhor como você nunca buscou. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Seja levantado pelo poder de Deus.
Se você começar a sentir o poder de Deus,